Oi! Antes de falar do livro propriamente, vou contar uma historinha. Na década de 1980, eu estava atravessando a então Iugoslávia, uma ditadura comunista, de trem a caminho da Grécia, e bati papo com um jovem. Ele estava indo para a Grécia fazer compras, já que nos países do então chamado Segundo Mundo, o bloco socialista, havia escassez de bens de consumo, como sempre houve e sempre haverá em países sem livre iniciativa, com a economia totalmente controlada pelo governo. Conversa vem, conversa vai. Ele reclamou que na escola eram obrigados a estudar russo, que seria bem mais útil estudar inglês. Porque o russo, disse ele, não servia para nada. Ao que eu respondi, serve para ler a literatura russa. Eu sei várias línguas, francês, inglês, alemão. Mas como não sei russo, fico na dependência do bom trabalho dos colegas tradutores para ler essa grande literatura. Felizmente, temos o Paulo Bezerra, que vem vertendo a obra do Dostoiévski com grande maestria para o nosso idioma. Palmas para o Paulo Bezerra. Hoje vou abordar um mega clássico, no sentido de que é uma obra de excepcional qualidade e também uma obra extensa, com vasta galeria de personagens. Os Irmãos Karamazov. Vocês viram a imagem da capa na abertura. Aliás, são tantos personagens que quando li pela primeira vez, tive de ir anotando os nomes para não me perder. Aqui, vou mostrar. Os Irmãos Karamazov são, primeiro, uma radiografia da alma russa. Segundo, um thriller policial com um assassinato, um suspeito para o qual apontam todas as evidências, só que ele nega ter cometido o crime. Em suma, os ingredientes clássicos da literatura policial. E terceiro, um romance filosófico e religioso abordando temas como o mal, Deus, o pecado, a religião, a caridade, a tese de que tudo no universo está interligado, defendida pelo monge Zósima no livro 6º, etc. Embora seja um livro profundo, não é um texto difícil de ler, não é um estilo rebuscado, complicado, esdrúxulo, experimental, chato, metido à besta, nada disso. Você pode encarar sem medo. Trata-se da história de 3 irmãos completamente diferentes um do outro. Dmitri ou Mitya, filho mais velho de um primeiro casamento do pai, que se chama Fyodor, praticamente abandonado na infância e despojado de sua legítima herança, sofrendo por isso de problemas financeiros. Além disso, Mitya é uma pessoa movida pelas emoções, que numa briga arrasta um capitão pela barba para fora de um bar e que disputa com o pai, o amor de Grutchenka, uma piriguete cheia de amantes. Ivan, o irmão intelectual de ideias avançadas, que defende o ateísmo, mas acaba enlouquecendo e tem uma alucinação onde vê o próprio diabo. Você não está alucinado. Esta é minha fantasia de carnaval. E terceiro, Alexei ou Alyosha, o irmão místico, seguidor do monge Zósima. Li pela primeira vez quando jovem, estimulado por meu pai, que era um homem de nível cultural tão elevado que, quando me via lendo uma revista em quadrinhos, tipo essa aqui, ó, achava ruim e dizia: isto é leitura de analfabetos.
Claro que nisto não concordo com ele. Li Os Irmãos Karamazov nesta edição da Abril Cultural de 1971, com letra miudinha. Vou mostrar. A tradução de Natália Nunes e Oscar Mendes, segundo a Wikipedia, foi feita da versão inglesa. Mais recentemente, reli na esplêndida tradução do Paulo Bezerra, feita direto do original russo, sem intermediário. O livro tem belíssimas ilustrações de Ulisses Boscoli. Vou mostrar uma. Essa aí é a tal da piriguete. Não vou contar aqui a história para não estragar a tua leitura. Sou inimigo do spoiler. Só vou chamar a atenção para algumas passagens notáveis. Uma das mais famosas é quando Ivan conta para Alyosha sobre um poema que está bolando, que, em suma, conta que, se Jesus voltasse à Terra na época da Inquisição, ele próprio seria vítima da Igreja Católica. Parece paradoxal, mas se Karl Marx voltasse à Terra na União Soviética de Stalin, possivelmente seria fuzilado pelo regime comunista. O poder corrompe também as ideias. Tem uma passagem notável no livro 3, páginas 196, 7, onde o pai discute com os filhos a existência de Deus. Vou ler um pedaço. Deus, só de pensar o quanto sacrificou o homem de fé, quantos esforços de toda espécie despendeu gratuitamente por essa fantasia, e isso durante tantos milênios. Quem é esse que zomba tanto do homem? Ivan, pela última vez te pergunto, e de modo terminante, Deus existe ou não? Estou perguntando pela última vez. E pela última vez, não. Quem é que zomba dos homens? Vai ver que é o diabo. Ivan Fyodorovich deu um risinho. E o diabo existe? Não, o diabo também não existe. É uma pena. Com os diabos, o que eu faria depois disso com aquele que primeiro inventou Deus? Enforcá-lo num álamo amargo seria pouco. Não existiria absolutamente civilização se não tivessem inventado Deus. Assim como a frase "Play it again, Sam", atribuída ao filme Casablanca, não é dita exatamente com estas palavras no filme. A frase "Se Deus não existisse, tudo seria permitido", atribuída aos irmãos Karamazov, não é dita no livro. A ideia é expressa em mais de um ponto, mas em outras palavras. Finalizando, coloquem seus comentários aqui no YouTube para eu saber como estou me saindo. E deem sugestões, preciso de feedback. E se inscrevam no canal. Para o pessoal que vai fazer Enem, lembro que meu Português Sem Mistério, segunda edição, tem uma parte inteira ensinando como escrever uma boa redação, com várias dicas úteis. Valeu!